Boa noite, senhores. Começamos a nossa web aula do dia 18 de agosto de 2022 para o evento 648242, na UC de projetos de instalação, em sistemas de refrigeração. Então vamos lá. Começar primeiro, pessoal. A gente está fazendo essa transição de UC, né? Começamos a última, só que um recado sobre a penúltima, né? Conforme alguns colegas pediram aí, eu conversei com o coordenador da unidade, o Marcos, e ele acatou a dilação do prazo de entrega da UC de projetos de sistemas de climatização. Então, a entrega vai ser posterior à data do momento presencial, isso para o C anterior, né, que encerrou. E aí, eu já liberei para vocês, né, o envio, ele formalizou aqui, só estava aguardando a formalização para o pessoal liberar, né, a plataforma. Então, já segue liberada para vocês enviarem. E a correção será somente, né, a última data de entrega, tá bom? Então já ficamos combinados assim e começamos. Essa UC é muito similar à anterior, né? E aqui traz sobre projetos de refrigeração, né? O sistema de refrigeração divide-se em duas categorias principais: arrefecimento e armazenamento de produtos refrigerados a temperatura que variam do 0 a 10 graus Celsius, né? Temperaturas ali positivas. E para congelação e conservação de produtos congelados a temperaturas que variam entre 0 e menos 40, né? Já para temperaturas negativas. Um projeto de refrigeração é um conjunto de documentos que permitem o fornecimento, instalação, testes e operação de equipamentos, tubulações e demais elementos necessários para a perfeita operação do sistema mais adequado, do ponto de vista técnico-financeiro, para cada situação e cada cliente. A adoção de uma alternativa técnica dentre as possíveis que o mercado dispõe pode ser em função de um estudo de viabilidade a ser elaborado na fase inicial do projeto, muito similar ao que a gente fez em climatização, né? Ele vai ter todas as informações necessárias para tomada de decisões. Se for o projeto completo até o executivo, vai ter posicionamento de tubulação, qual tubulação, onde você vai passá-las, né? Tem todas as informações necessárias para alguém chegar e executar o seu projeto. Então, por isso é importante a adoção de toda a técnica necessária para que não surjam dúvidas, né, na hora da execução. Então, quanto mais qualidade você empregar no seu projeto, menor dor de cabeça você vai ter depois corrigindo na fase executiva. E o mercado da refrigeração industrial incorpora inúmeros requisitos diferenciados para cada segmento que precisam ser analisados. Empresas como empresas de laticínio, né, frigoríficas, indústria de bebidas são da mesma linha de empresas alimentícias, porém tendem a necessitar de projetos de refrigeração industrial totalmente diferenciado em alguns aspectos de demanda de frio. Então, cada cliente tem a sua especificidade, né? Assim como a gente viu em climatização também. Tem clientes que vão precisar trabalhar numa temperatura com uma carga maior, outros cargas menores, mas a câmara fria dele abrindo mais, né, tendo mais aberturas e assim vai. É importante colher essas informações na fase inicial do projeto. O projeto de refrigeração industrial analisa critérios como os cálculos de carga térmica e a dimensão de equipamentos e linhas de instalações, selecionando o refrigerante energeticamente mais adequado a ser utilizado no processo de refrigeração. Verifica a possibilidade de agregar plantas frigoríficas e equipamentos já existentes na fábrica. Avalia plantas existentes e estudos para ampliação da capacidade de melhoria do rendimento com melhor distribuição energética. Projeta equipamentos ou sistemas para baixa temperatura, entre outros. Exemplos, né? Muitas vezes você chega num cliente que ele colhe lá, né? Vamos dizer que é congelar, né? Uma polpa de uma fruta e essa polpa entra, né? Para ser congelada ali a temperatura ambiente 20, entre 20 e 30 graus. E ele não faz uma câmara de resfriamento e outra de congelamento, né? Ele faz uma câmara só. Então, imagina o range de temperatura que esse equipamento vai ter que tirar, né? A carga térmica que ele vai ter que fazer. Então, geralmente, o pessoal divide, né? Em alguns casos, aí eu vejo projetos bem executados que eles dividem em duas câmaras, né? Uma para variar, por exemplo, se na temperatura de 20, né? Que vai entrar até uma temperatura ali próxima a 0, -5, e a outra que vai fazer o congelamento ali, muitas vezes, dependendo do produto, temperaturas de -20, -30.
Então, justamente para não ter um range tão grande, uma carga térmica gigantesca para um equipamento só realizar, eles dividem, né, em 2 ambientes, até para melhorar também o processo, né, ajudar e agilizar o processo. Então, para fazer essa seleção também, seja um ou 2 ambientes, você precisa entender, né, do sistema, da necessidade, precisa conhecer os equipamentos que podem ser selecionados, né, tipos de fluido, tudo isso é importante. Por se tratar de um projeto com muitos detalhes que levará em consideração inúmeras informações técnicas, o projeto de refrigeração industrial se adequa à necessidade de cada segmento em que será empregado, né? Um exemplo são as indústrias químicas e farmacêuticas precisam de um projeto de refrigeração industrial que atenda às suas necessidades em chillers, processos criogênicos, resfriamento de reatores, automação de processos, melhoria da eficiência energética e climatização de áreas industriais, enquanto indústrias de outros segmentos possuem necessidades diferentes, né? Que a gente disse em slides anteriores são a questão de que cada cliente tem a sua necessidade e cada produto também, dependendo, tem a sua necessidade. Indústria, na mesma indústria, pode ter necessidades diferentes. Então, tudo isso é muito importante colher na fase inicial do projeto. Às vezes a gente já ouviu aí caso do pessoal chega para dimensionar uma câmara fria e o pessoal fala, vamos guardar aqui, vamos dizer carne, né? Vamos guardar aqui 5 toneladas, né? Beleza, aí você volta depois, alguém te ligando, precisa de manutenção, seu projeto não ficou bom, vai ver? Mais 5 que ele queria guardar, já está guardando 7, já está guardando 8. Então, essa questão de entender qual é a necessidade do cliente, né? Muitas vezes o cliente joga para baixo para tentar economizar e depois não tem equipamento eficiente. E outra coisa importante também no projeto é pensar que pode sofrer, né, uma ampliação. Se houver possibilidade, né, sempre trabalhe com o projeto podendo ter ampliações, né? Porque muitas vezes o cliente cresce e ele consegue utilizar aquela estrutura ali, acoplando só um ou mais conjuntos, né, de refrigeração, sem ter que destruir nada ou ter que tirar um para colocar outro, né? Então isso também é importante se atentar. Então, os passos, né, do projeto, identificar as necessidades, né, a primeira e mais importante etapa no desenvolvimento de um projeto de refrigeração inteligente. Depois, né, é nesse passo ainda, nesse momento que você deve esmiuçar todas as necessidades de sua empresa ou do seu cliente, que a gente vem falando, né? Eu creio que é um dos passos mais importantes, até porque os demais a gente faz com a técnica, né? Segue a norma, segue o que a gente vem desenvolvendo aqui, as competências e habilidades, mas quem vai decidir mesmo quais vão ser as contas feitas, os projetos a serem feitos, são as necessidades básicas, né? Por isso é muito importante entendê-las. E ao reconhecer essas necessidades, será possível definir os equipamentos, sistemas e instalações necessárias para solucioná-las. Outra coisa, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, tem gente que vende projeto à distância e tudo mais. Eu creio que na maioria das vezes dê certo, né? Mas pode acontecer casos que o cliente seja leigo e não te dê as informações necessárias. Então, sempre que possível, né? Se der, visite, né, o local que você vai desenvolver esse projeto para evitar, né, qualquer dor de cabeça futura. Aí, segundo passo, né, avaliar a estrutura e uso do ambiente. Imagine que duas empresas têm por objetivo instalar sistemas de refrigeração para aumentar sua produção e reduzir seus custos, né? Uma delas, a estrutura se assemelha a um grande galpão, sem divisórias, uma câmara fria e um centro de distribuição. Na outra, uma série de câmaras e processos que envolvem refrigeração, como um frigorífico. Embora as necessidades que levaram à busca por sistemas de refrigeração sejam iguais, exigirão execuções e automação diferentes para a obtenção do mesmo resultado. De igual forma, diferentes características presentes no ambiente e como se dará seu uso impactam diretamente no projeto voltado à refrigeração. E quando a gente faz um projeto inicial, um projeto novo, geralmente é muito mais fácil de trabalhar, ainda mais no ambiente amplo, né? Igual disse o galpão, do que em ambientes que já tem várias paredes divisórias, ou você vai fazer uma adequação, né? Que aí você já tem um sistema existente e você tem que adaptá-lo à nova necessidade. Isso dá muito mais dor de cabeça, pelo menos na minha visão, e creio que de grande parte. Consulte especialistas, né, para que o processo acima seja realizado de forma eficiente e melhor, né, e o melhor projeto voltado à refrigeração seja executado em sua empresa.
conte, né, com especialistas. Além do conhecimento técnico específico, os profissionais especializados possuem ampla expertise e estarão prontos a apontar a melhor solução, que somos nós, né? Nós estamos desenvolvendo as competências e habilidades para sermos especialistas, né? Então, para evitar problemas, elabore um projeto de refrigeração, solucione suas demandas e reduza seus custos com energia. Então, o projeto é muito importante para que você consiga, né, atender todas as necessidades. Como a gente disse lá em climatização, usar aquele método empírico lá de 600, né? BTU, 700 BTU hora, 800, não sei quanto, né? O pessoal utiliza por metro quadrado, é um método empírico. Realizar o projeto é a forma mais efetiva, né, de conseguir que o seu resultado seja o que você espera. Então, o projeto de refrigeração deve ser desenvolvido preferencialmente nas seguintes etapas: estudo preliminar, que vai estudar a viabilidade do projeto, né, técnico-financeira e escolha da solução mais vantajosa. Tem um anteprojeto, né, desenho sucinto da solução escolhida para avaliação técnico-dimensional. O projeto básico, né, desenho memoriais técnicos com cálculos de desenhos em escala de todos os elementos principais do projeto e o final, né, que é o projeto executivo, que já vem com detalhamento final do projeto, elaboração e conclusão de especificações técnicas, memoriais descritivos, orçamento estimativo e cronograma físico-financeiro. O projeto é a única forma de avaliar e definir, né, qual a melhor alternativa técnica disponível para atender ao cliente, considerando o desempenho, o custo e o prazo que o cliente dispõe. O projeto de refrigeração deve ser contratado a partir das premissas estabelecidas pelo cliente e das condicionantes estabelecidas nas normas técnicas e legislação vigente. O cliente deve solicitar apoio de uma consultoria técnica na definição das condições e víveres a serem armazenados e os requisitos de cada um conforme as normas. Então, o projeto também segue norma, né? Às vezes o cliente quer uma necessidade X, mas o cliente é leigo nessa área, né? Então, é importante nas suas reuniões, né? A gente volta ali no seu estudo preliminar, você apontar para ele, né, quais são, o que a norma exige, que muitas vezes ele não sabe, não tem conhecimento. Por mais que tenha 30, 40, 50 anos fazendo aquilo, quem faz o projeto é responsável. Ah, o cliente falou isso. Então, se você tem que fazer algo diferente da norma, não é permitido. Mas vamos dizer um caso de exceção, você tem que documentar que o cliente que te forçou a fazer isso. Então a gente não quer perder o nosso cliente, né? Mas também não podemos colocar nossa formação, né? O nosso prestígio profissional, no caso CFT, né? CREA, não sei qual que vocês têm. O técnico vai ser o CFT, quem já tem engenharia vai ser o CREA, né? Você não pode arriscá-lo porque o cliente quer fazer uma necessidade que não atende à norma. Então, são vários os parâmetros necessários à quantificação do valor de um projeto, né? Depende da área, definição das quantidades de câmara de baixa, média e alta temperatura, ambiente de preparo e demais ambientes de apoio ao processo da manipulação dos alimentos. Atividade da unidade que receberá refrigeração, se é comercial ou industrial. Na refrigeração temos processos distintos, tais como supermercados, frigoríficos, abatedouros, galpões de armazenagem frigorificada, indústrias de alimentos e etc. Para com isso, a instalação é em um prédio novo ou um prédio já existente. Também ajuda. Quando é prédio novo, você consegue até participar, né, da questão de layout, a parte civil, você pode dar palpite, né, trabalhar junto com quem está desenvolvendo. Agora, se o prédio é existente, você não vai ser livre, né? Você já vai ter dimensões pré-estabelecidas para fazer. Então, você pode fazer da forma como imagina, né? Como é a melhor, porque está livre, né? Vai sendo construída ainda. Agora, se já foi existente, você tem que encaixar a melhor técnica naquilo que já existe, né? Naquilo que já está concebido. Se for modernização de sistema existente com reaproveitamento parcial do sistema, isso aqui também dá um trabalho quando você vai reaproveitar, né? Dependendo de quem fez o primeiro projeto, se ele não se atentou que poderia ter ampliações, você vai ter trabalho. Agora, se alguém fez um projeto bom, igual nós vamos fazer, né, daqui para frente, preocupado se vai ter uma ampliação futura ou não, né? A gente já vai facilitar para quem for fazer esse projeto e precisar, né, de fazer esse reaproveitamento parcial para alguma modernização.
que for solicitado juntamente com o projeto a planilha quantitativa de materiais com preços, porque isso toma tempo, demanda software, né, demanda consulta também. E se o projeto tiver uma dificuldade específica, algo muito diferente do padrão, do normal. Certo, senhores? Essas são a nossa conversa sobre o projeto, as exposições sobre o projeto. Lembra muito de climatização, certo? Agora quero conversar com os senhores sobre as SAPs, né? Nós temos SAP 1, SAP 2 e aqui também temos fóruns, né, que valerão pontos. Na SAP 1 tem cálculo de carga térmica, similar ao que tivemos na UC anterior. Nessa SAP aqui, como eu já vou avaliar se vocês sabem fazer o cálculo ou não, aqui vai ser liberado utilizar o Pool Selector 2 da Danfoss ou software similar. Esse software já faz os cálculos, né? Você entra com os dados iniciais e já traz os cálculos e seleciona o equipamento. Como é um relatório, eu não quero só que vá lá na Danfoss, faça como fala, entre com os dados, pegue o relatório pronto da Danfoss e me entregue. Eu quero que faça um relatório similar às SAPs anteriores, com introdução, tudo mais, e anexe essa parte no cálculo de carga térmica e de seleção de equipamento, tá bom? Não é para entregar só isso. Se entregar só isso aqui, vai ser o que praticamente todo mundo vai ter, né? Somente um vai precisar fazer porque os dados são iguais. E aí, se me entregarem só isso, vai ter uma avaliação ruim. Então já ficamos combinados assim. E para SAP 2, nós temos que selecionar o equipamento, né? Similar a um cliente que já tenha lá a especificidade dele, agora a gente tem que fazer seleção. E vocês vão encontrar esses dados nos catálogos técnicos. Tem que fazer o relatório também, igual a SAP 1, igual as demais UCs, né? Introdução, tudo bonitinho, desenvolvimento, conclusão, padrão, como a gente entregaria ao nosso cliente, conforme os exemplos que a gente tem na plataforma foram trabalhados. Aqui também eu vou deixar um exemplo para vocês do SESC do Rio Grande do Norte. E aqui eu trouxe para vocês algumas, né, das marcas que vocês encontrarão catálogos na internet. Então tá aqui, né, postado para vocês. Estou com dificuldade, digita lá catálogo do equipamento que você quer e uma dessas marcas aqui que provavelmente você vai encontrar, tá bom? Então, bons estudos para todo mundo, né? Espero que nas próximas aulas estejamos aqui todos presentes no momento ao vivo e fico à disposição na plataforma, tá bom, senhores? Bons estudos aí, fiquem com Deus e até a próxima aula.